Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Cris. Que bom que você está aqui. Eu sou Cris Bock, criadora do método Positivando Emoções, e hoje nós iremos falar de um tema que foi muito solicitado, que é o diabetes, o conflito emocional por trás ali do diabetes do seu paciente. Muito bem, então antes vamos esclarecer o que é o diabetes. É uma doença crônica, considerada incurável, em que a glicemia da pessoa fica alta. Então, o nível de açúcar no sangue fica mais alto do que o normal. E aí pode ter ali uma pré-diabetes, depois evoluir para um diabetes, até que chegar ali naqueles graus em que a pessoa precisa tomar insulina. Por que nós precisamos da glicemia? Nós precisamos da glicemia para manter as nossas funções vitais diárias, Porque o nosso cérebro, ele é o maior consumidor de açúcar. Então, para a gente poder aí manter o nosso cérebro ativo, nós precisamos de glicemia. Para manter também todas as nossas funções orgânicas e o nosso cérebro ativo. Então, quando a gente tem uma glicemia baixa, nós nos sentimos cansados. E qual é a vantagem, então, do seu paciente ter uma glicemia alta? O nosso nível de glicemia, ele desce um pouquinho e o nosso cérebro, ele já percebe, Já a pessoa já fica um pouco mais esgotada, um pouco mais cansada. Mas, normalmente, isso é corrigido ali na próxima refeição. Então, um pouquinho que cai essa glicemia, o cérebro já nota a diferença. Agora, se eu acabar de almoçar e eu medir a minha glicemia, ela vai estar alta. Por quê? Porque eu acabei de almoçar, Então eu tenho ali muita glicemia no meu sangue. Porém, eu vou produzir insulina que vai fazer o quê? Vai retirar aquela glicemia do meu sangue e vai guardar ali aquele açúcar, aquele excesso, Ela vai colocar ali na célula e vai deixar armazenada para atender as minhas necessidades, À medida que eu vou precisando, ela vai tirando de volta. Para manter tudo que eu falei anteriormente, Atividade cerebral e tal, até a próxima alimentação. E qual é o problema então? O problema é quando a tua glicemia ou a glicemia do seu paciente ela fica alta direto. Não importa que você passe muitas horas sem se alimentar, aquela glicemia ali continua alta. A pessoa está em jejum e a glicemia está alta. E nos tratamentos convencionais, eles dizem que o grande culpado é a alimentação. Mas então por que o paciente passa 12 horas sem se alimentar, mede a glicemia de manhã e ela está alta, Deveria estar normal. E por que não está? Não está porque o alimento ele não é o grande causador. Ele é sim algo que mantém, ele pode manter, claro, mas o alimento ele não é o causador. Então, assim, tem outras causas atribuídas também ao diabetes, por exemplo, é genético, é familiar, porém, tem muitas famílias que têm uma pessoa que é diabética e a outra não. Como que explica isso, Tudo isso, a alimentação, a genética, ela é um facilitador. Porém, existe aí por trás uma causa emocional de o seu cérebro estar enviando esse comando para o seu corpo, porque a natureza ela é muito sábia. Na natureza não existe erro, nada é por acaso, tudo tem um sentido biológico. Então nós precisamos descobrir qual é o sentido biológico de que o seu paciente ele precisa de tanta energia, porque o açúcar, a glicose, o nosso corpo usa para produzir energia. Então nós vamos precisar voltar com aquele paciente lá atrás, Porque o diabetes dele ficou um tempo sem ser detectado, um tempo sem ele levar em conta. Então, bem antes do diagnóstico, houve um evento que aquele paciente precisou lutar ou que ele precisou correr, algum evento agudo, dramático, que ele realmente sentiu que ele precisava lutar, Então essa é a conotação. Então quando o nosso cérebro recebe essa mensagem, eu preciso lutar, eu preciso batalhar, qual a primeira coisa que ele vai providenciar? Mais energia, certo? Energia para quê? Para lutar, para fugir. E aí, a quantidade de glicemia sobe. Para quê? Porque você entra no estado de luta ou fuga, Luta e fuga.
O problema é quando demora muito e esse paciente ele precisa continuar resistindo. Então não basta só ter subido a glicemia ali na hora, ele precisa manter aquela glicemia alta para resistir. Então essa é a grande questão. Porque se você medir a glicemia de uma pessoa, que ela tá ali num assalto, ela tá naquele momento agudo de estresse, inesperado, a glicose dela tá lá nas alturas, porque o corpo providencia isso, para quê? Para dar condições de sobrevivência àquele ser. Então, se a pessoa passar por qualquer situação inesperada, algum conflito, pode ser um susto, pode ser uma bomba, ela pode ser uma batida de carro, né? Se alguém bater no carro dela. Então, aquele evento que a pessoa leva aquele susto, ela vai ter uma elevação súbita na glicemia. Também na pressão, vai aumentar os batimentos cardíacos, os sentidos vão ficar aguçados, enfim, em questão de segundos o corpo inteiro se modifica. Mas isso tudo é perfeitamente normal. Então qual que é o problema? O problema é quando a pessoa se mantém naquele estado, porque ela continua com uma informação, agora eu preciso resistir. Então essa é a questão do paciente precisar resistir. Então nós temos que identificar aquele momento agudo, inesperado, em que o paciente precisou lutar e que ele ainda está resistindo. Então primeiro nós precisamos encontrar esse evento, onde ele sentiu a necessidade da luta, da fuga e que ele teve, né, que enfrentar aquela situação. E aí depois nós vamos ver qual é o motivo que está relacionado a essa resistência. Aí nós entramos com a ressignificação, para mostrar para o cérebro desse paciente que ele não tem mais a necessidade de manter aquela luta e fuga. Lá atrás foi necessário, mas não é mais necessário. E dessa forma você consegue ajudar o seu paciente a se livrar daquele programa biológico. E você, terapeuta positivador, tem totais condições de ajudar o subconsciente do seu paciente a entender que agora ele não precisa mais nem lutar, nem resistir. Isso é muito incrível, porque na consulta você já percebe ali uma mudança, mas ao longo de 2, 3, 4 meses, você vai ver que aquela pessoa já está livre daquela enfermidade e o processo de autocura, enfim, pode acontecer depois que você livrou o subconsciente dela daquela informação e reprogramou a mente desse paciente. Tá bom? É isso aí então, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Compartilhe esse vídeo aqui para você ajudar aqueles terapeutas que não sabem como tratar a causa emocional do diabetes do paciente deles. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!